Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Minha gente, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o Estatuto do Idoso. Agora veja, meus queridos, o Estatuto do Idoso, ele cuida de uma lei, trata-se de uma lei especial e que, na verdade, além dos aspectos criminais, essa lei também traz algumas regulamentações vinculadas ao bem-estar do idoso. Então, veja que não são apenas crimes, né, nos quais o idoso figura enquanto vítima. Não são apenas aspectos criminais que são abordados no Estatuto, mas também outros aspectos de natureza administrativa, de natureza civil. E veja, na nossa aula de hoje, ao menos na primeira parte, nós vamos estudar alguns aspectos que, embora não sejam de natureza criminal, embora não tratem dos crimes propriamente ditos, nós, pelo grau de importância e também porque são cobrados nas provas de concurso, vamos fazer uma abordagem rápida sobre esses principais artigos. E veja, já no início do nosso estudo, o artigo 1º do Estatuto traz para nós o que é, né, ou aliás, a partir de quando é que se considera uma pessoa idosa. Então, o artigo 1º, ele trabalha, né, com a idade igual ou superior a 60 anos. Então, veja, a pessoa, na data, no dia em que comemorar 60 anos, ela já é considerada idosa para fins da lei especial. Agora, veja, na nossa matéria, o que acontece? No Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, por exemplo, nós temos algumas disposições vinculadas à aplicação da pena, ao cumprimento da pena e à prisão, que são específicas para as hipóteses em que o autor do crime, veja, autor do crime for pessoa idosa. Mas veja, esse fator etário que eu estou me referindo, do Código Penal, da Lei de Execução Penal e do Código de Processo Penal, por exemplo, são idosos, mais idosos, cuja idade ela excede a 70 anos. Então, veja que nessas leis diferentes do nosso Estatuto do Idoso, o lapso temporal para que a pessoa seja considerada idosa, ela extrapola os 60 anos. Então, veja, o que acontece? Nós temos essas leis, né? Usei essas três a título de exemplo. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, todas leis anteriores ao Estatuto do Idoso, que é de 2003, e veja que o advento dessa lei nova, dessa lei especial, não teve o condão de alterar as disposições dessas leis anteriores. Então, por outras palavras, muitas vezes nós vamos ter uma pessoa que é idosa para os fins da lei do Estatuto do Idoso, mas, por exemplo, no momento da aplicação da pena, se essa pessoa tiver mais que 60 e menos que 70 anos na data da sentença, veja vocês, a ela não será aplicada uma atenuante, uma hipótese de atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Então, só para a gente entender o sistema. Por exemplo, no Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena, se o autor do crime contar com 60 anos na data da sentença, esse fator vai acarretar uma diminuição do cálculo da pena. Então, veja, qual é o lapso temporal, qual é o tempo de idade que o Código Penal trabalha? 70 anos na data da sentença. Se o agente se encontrar nessas condições, a ele será aplicado um benefício no cálculo na dosimetria da pena. Agora, veja, se, por exemplo, a pessoa que praticou o crime tiver 65
5 anos na data da sentença, e ela praticou o crime, embora ela seja idosa nos termos do que estabelece o Estatuto do Idoso, mas ela não vai receber esse benefício no cálculo da pena lá do Código Penal, porque o Código Penal ele trabalha com 70 anos na data da sentença. Então veja que o time é de 70 anos e não de 60. E veja, a lei nova, o Estatuto do Idoso, não teve o condão de alterar o Código Penal. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão se deparar com muitas pegadinhas, especialmente com relação a essa questão da idade. O Estatuto do Idoso não alterou as outras disposições legais que cuidam da idade. Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal, que são os exemplos que eu trabalhei com vocês agora. Tudo bem? Agora, afora isso, afora a denominação do marco a partir de quando uma pessoa pode ser considerada idosa, o artigo 2º da lei especial, ela traz para nós os direitos do idoso. Então veja, pô, professora, mas isso não é crime? Não, não é crime, gente, mas isso cai muito em prova, então eu trouxe o artigo para vocês. Então veja que o artigo 2º, ele cuida dos direitos do idoso. Portanto, são direitos do idoso. Veja lá. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades. Ok, até aí, intuitivamente, você conseguiria marcar na sua prova, tranquilo. Para a preservação de sua saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, veja, você que está aí já com a sua lei especial acompanhando a minha aula, que eu já cansei de falar, para você ter o material impresso para você grifar. As nossas palavras-chave que vão cair na sua prova, quais são? Então, olha lá, saúde física e mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Veja, em prova, o que eles cobram? Eles cobram questões, né, atípicas, diferentes. Então, já vi cair em prova a questão do aperfeiçoamento espiritual. Então, que era direito do idoso que ele pudesse frequentar o culto religioso de sua preferência. E aí você tinha que se recordar do artigo 2º da lei, que cuida justamente dessa questão do aperfeiçoamento religioso, espiritual. Então, pessoal, não é à toa que esse artigo está aí no seu slide. Grife essas palavras-chave. O comum, saúde física, saúde mental, isso aí não vai cair na tua prova. O que vai cair é isso aqui, aperfeiçoamento espiritual, aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento social, ok? Todas essas são palavras importantes. E esse artigo, ele tem caído, sim, em prova, por isso eu trouxe ele. Agora, além do artigo 2º, nós temos outro artigo que cai muito também, que é o artigo 6º, que cuida da obrigatoriedade de que uma pessoa deve comunicar às autoridades competentes sempre que ela souber que a pessoa idosa esteja sofrendo algum tipo de violação vinculado a essas questões trazidas no artigo 1º. Então, veja que o artigo 6º, ele diz: todo cidadão tem o dever de comunicar. Não é uma faculdade, é uma obrigação de comunicação. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha
conhecimento. Então, veja que a lei impõe a qualquer cidadão essa obrigação. Então, em prova, eles colocam que isso é o quê? Uma faculdade, que o cidadão ele pode se entender necessário. Não, ele não pode. O cidadão ele deve obrigatoriamente comunicar à autoridade competente sempre que ele souber que esteja havendo qualquer uma das violações que são trazidas no artigo 2º do Estatuto, ok? Agora veja, além disso tudo, já que estamos cuidando dessa questão dos direitos do idoso, nós temos o artigo 43, que é extremamente importante também, e cuida dos aspectos protetivos. Então, veja, são medidas de proteção. Olha lá. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados. Quais direitos? Artigo 2º. Então, veja, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, então vai haver aplicação das medidas de proteção. Inciso 2, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Inciso 3º, em razão de sua condição pessoal. Veja, essas medidas de proteção, meus queridos, não são aplicadas apenas quando há crime. Não, muitas vezes você pode ter a violação de um dos direitos que estão previstos no artigo 2º de maneira sutil, de modo que isso não vai caracterizar um crime propriamente dito, mas já será passível de aplicação das medidas de proteção. Então, veja, as medidas de proteção estão elencadas no artigo 45. Então, portanto, verificada qualquer das hipóteses previstas no 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele quem? Do Ministério Público, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Ou seja, dentre outras, significa dizer para nós que esse rol não é um rol taxativo de medidas. Aqui no 45, nós temos algumas medidas que são trazidas pela lei, mas isso não vai impedir que determine outras assim que entender necessárias, ok? Se o juiz entender que as medidas elencadas aqui no artigo 45 não são suficientes ou não são eficazes, ele poderá determinar outras, ok? Não se cuida de um rol taxativo. Então, quem está com material aí em casa acompanhando, risca no artigo 45, rol de medidas não taxativo, ok? Rol de medidas não taxativo. Então, olha lá, quais são elas? Inciso 1º, encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade. Inciso 2º, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Inciso 3º, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Inciso 4º, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Como assim, gente? Dependentes de drogas lícitas. Ora, nós temos vários medicamentos que ocasionam dependência. Então, por exemplo, remédios que são ansiolíticos, então a pessoa que tem ansiedade, geralmente ela se trata, né, de medicação que inibe essa ansiedade, que são os ansiolíticos. Muitos desses ansiolíticos, por exemplo, causam dependência. E veja, são drogas lícitas. Então, ainda que seja uma droga, um medicamento lícito de uso do idoso, mas que isso ocasione alguma violação, de alguma forma, a um dos direitos elencados no artigo 2º, então veja, integridade física,
ela é atingida com uma dependência de droga lícita. E veja, não só do idoso, mas também a pessoa que com ele convive. E essa pessoa, desde que essa pessoa, de alguma forma, interfira no âmbito da convivência saudável do idoso. Então, muita atenção, que isso aqui sempre cai em prova, e eles cuidam que é apenas do idoso. Também, além do idoso, a pessoa de sua convivência, ok? Quais outras medidas? Inciso 5º, abrigo em entidade. Inciso 6º, abrigo temporário. Então, veja que associadas, né, as medidas de proteção que vão ser aplicadas ante o acontecimento de uma dessas hipóteses, nós temos, portanto... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos, para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto, esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completaço, atualizado, ponto a ponto do digital, e nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você não vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim, nós parcelamos ainda em 3 vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor custo em benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí. Estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da Guarda Municipal. Nós estamos fazendo uma campanha aí bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.